a gente vai bater um papo a respeito do posicionamento de várias pessoas a respeito do estádio do Flamengo. Porque algumas pessoas estão se posicionando de maneira contrária. Todo mundo tem direito de estar contra o estádio do Flamengo. É um movimento normal. Sou contra, por exemplo. Inclusive justificando com posições pessoais. Sou contra porque não gosto do Flamengo. Sou contra porque não acho que ali seja uma boa região. Todo mundo tem direito de ser contra e não gostar ou não querer. Uma coisa é você ser contra e você ter uma razão pessoal para ser contra. Eu sou contra por causa... não gosto do Flamengo ou não gosto da região. Outra coisa é você criar uma narrativa, para tentar justificar o seu gosto ou a sua opinião pessoal. E uma das coisas curiosas nesse processo longo de críticas e posicionamento contrário à questão do estádio é que algumas pessoas, algumas entidades, elas se manifestam de maneiras diferentes dependendo do tempo que essas coisas acontecem. Então, por exemplo, você olha para algumas entidades dizem não sou a favor ali do desenvolvimento da região do Porto, mas sou contra o estádio. A gente vai falar sobre isso. Nós vamos usar algumas críticas que foram feitas no passado como plataforma de discussão. O que é uma plataforma de discussão? É lembrarmos os argumentos, reforçarmos isso. As nossas críticas aos argumentos frágeis relacionados ao estádio. Por que eu estou fazendo isso? Algumas razões. A primeira razão, talvez a razão mais profunda, é que com a diminuição do número de jogos no dia de hoje, na semana por causa da data FIFA, etc., nós vamos ter um esforço concentrado de outras áreas, de outras pessoas criticando o estádio. Vai ter isso. E outra, resumindo aqui uma outra parte, né? Ontem à tarde aqui na Nova Zelândia, à noite aí no Brasil, a gente teve eu tive uma discussão com um amigo meu, torcedor do Fluminense, até acirrada para um amigo meu. Eu não esperava ter uma discussão nesse nível com um amigo meu a respeito do estádio. E durante essa discussão, ele levantou pontos que são todas as narrativas falsas que vocês estão vendo por aí. O terreno mais barato. Primeiro ele falou que era doado, eu falei que não era mais doado, eu falei que comprado, 140 e poucos milhões, ele falou que não, tá mais barato do que... Uma série de narrativas. E terminou dizendo que aquela área ali tinha uma vocação, tinha se criado e revertido numa vocação residencial, e que era um plano de ser uma região residencial desde, ele falou, 2004, quando houve mesmo a desmobilização da operação do gasômetro. Então, nós vamos voltar aqui a essa discussão, nós vamos olhar novamente os argumentos e vamos um por um criticando, e vamos finalmente chegar na discussão da região. E vocês vão entender que uma boa parte das críticas são críticas baseadas em opiniões. Então, todo mundo tem o direito, eu tenho direito, tenho minha opinião, eu sou contra o estádio, porque eu não gosto do Flamengo, ponto. Ao invés de pagar essa... Porque, olha só, outra coisa que a gente vai desbancar aqui é essa construção de narrativa de blogueiros, torcedores de outros times, que tem essa construção de narrativa que primeiro fala bem do clube. Não, o Flamengo é um grande time, não, o Flamengo é sensacional, eu não torço pro Flamengo, mas eu admiro o Flamengo desde o tempo lá do Zico, não sei o que e tal. Ah, mas fazer o estádio é um absurdo. Primeiro você entrega o elogio, você dá a si mesmo uma proteção neutra e depois você faz a crítica. Isso é uma bobagem, né? É um instrumento de retórica muito utilizado e falso. As primeiras manifestações, talvez a manifestação mais contundente e mais veemente, talvez até com mais espaço, tenha sido essa que tenha sido publicada pelo Juca Kfouri, que replicou um texto do Carlos Weiner, um sociólogo famoso, tá? E é muito importante para a gente que a gente lembre os comentários, né? O comentário mais superficial, mais pueril, refere-se a esse, né? Abre aspas para o texto. Esse novo estádio será implantado a apenas 4 quilômetros do Maracanã, e uma verdadeira insanidade em termos de distribuição de equipamentos públicos no espaço urbano. Tal proximidade implicará, de fato, na inviabilidade de eventos simultâneos nos dois espaços em virtude de problemas de circulação. Eu vou responder isso de maneira superficial, tá? Eu vou responder isso não só falando sobre o Maracanã, mas falando sobre a distância também para São Januário,
Nesse primeiro momento, eu vou responder de maneira superficial, como eu disse, e depois eu vou ser mais preciso nessa resposta. Na verdade, estar próximo ou não do Maracanã não interfere. Nós já sabemos que há muito pouca, quase nenhuma possibilidade de haver jogos simultâneos, né? Vai haver uma exceção agora nessa rodada de Copa do Brasil, Libertadores aí com Botafogo, Flamengo, etc. Mas essa hipótese é uma situação como essa é normalmente uma exceção, não é uma regra. A regra é o contrário. A regra é que não hajam jogos no mesmo dia. Então, é uma preocupação para uma exceção. Então, não vale a pena. Ademais, vou ler o resto do comentário dele. Ademais, quando pensamos no uso efetivo de um estádio, nos damos conta que estaremos reservando 90 mil metros quadrados no coração da cidade. Importante destacar isso, no coração da cidade, ele tem razão. Para serem usados no máximo 8 horas por semana, na hipótese pouco provável de haver 2 jogos ou eventos por semana. Isso o prefeito chama de revitalização do centro da cidade. É uma bobagem de uma pessoa que não escreveu uma coluna num blog famoso, com destaque, de um jornalista com muito espaço na mídia, tradicional, com uma história de vasta contribuição para o jornalismo nacional, e a pessoa que escreveu essa coluna não se deu ao trabalho de ler o edital de leilão do terreno do gasômetro que exige a ativação daquela região. Obviamente que a maior ativação será no dia dos jogos, mas claramente não dá para negar, e aí fazendo uma conta muito rápida, o Maracanã hoje recebe 360 mil visitantes por ano, fora os jogos. 360 mil visitantes fora os jogos. Dá para acreditar? Isso quer dizer mil pessoas por dia. Nós estamos falando de pouca gente, não. Nós estamos falando de 1.000 pessoas por dia. 1.000 pessoas são aproximadamente 25 ônibus de turistas indo ao Maracanã. Agora imaginemos que esse número de visitantes para o estádio, do estádio do Flamengo, seja metade, o que eu acho muito pouco provável, principalmente nos primeiros anos, né? O torcedor do Flamengo vai querer visitar, mas vamos dizer que a gente tenha 180 mil pessoas visitando. Isso quer dizer 500 pessoas por dia visitando ativamente o estádio. Então, são ônibus e etc. Sem falar nas lojas que são obrigadas ao centro de convenção e eventos que é preciso ter. Então, a pessoa que escreveu não se deu ao trabalho de ler o edital.